Eu acho que a grande pergunta que eu quero que você responda no fim desse vídeo é: você acha que a Chapecoense, depois desse empate contra o CRB, tem mais chance de ficar na Série B ou de cair para a Série C? Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo, né? Depois do empate aí contra o CRB, um jogo que eu considerava como crucial, inclusive acho que não tinha como negociar, a gente tinha que ter vencido esse jogo. Eu considero mais uma escorregada, mas nós tivemos muitas mudanças aí, né? Tanto do trabalho do Tcheco para o trabalho do Dalpozo, como até mesmo do jogo contra o América Mineiro para esse jogo contra o CRB. O Dalpozo teve apenas 2 dias para escalar o time, né? Então ele ainda está conhecendo o elenco e ele levou a campo a seguinte equipe: Léo Vieira no gol, dando continuidade, que eu acho bom, que o Léo fez boas partidas. Bruno Leonardo e João Paulo na zaga, outra acerto que eu acho que ele teve ao manter essa zaga, que jogou bem contra o América. Na lateral direita, Marcelinho, e na lateral esquerda, Mancha. São as duas melhores opções no momento. No meio-campo, Foguinho, que eu não gostei, que ele escalou ele de titular, e o Tarek, esse sim, me agrada muito e para mim não pode sair do time titular. Neilton novamente como meio armador. Neilton não fez um jogo ruim contra o América, mas eu acho que ele renderia muito mais como segundo atacante ou como ponta e não numa posição que nós temos bons jogadores, como o Tomás, como o Giovanni Augusto, até o próprio Marlone. No ataque, nós tivemos Marcinho, Mailton pela ponta. Sim, eu reclamei bastante dessa escalação. Quem acompanha o canal desde o começo do campeonato sabe como eu fico irritado com essa escalação do Mailton na ponta, mas esse jogo foi diferente. E o Perotti de centroavante no lugar do Mário Sérgio, né? No começo do jogo nós tivemos aí um grande susto já num escanteio, quando o Mancha tirou uma bola em cima da linha, e aí o que passou na cabeça de todo mundo foi que seria mais um atropelo, né? Mas depois disso, a Chape conseguiu equilibrar bem a partida, até eu diria que foi levemente assim superior nesse primeiro tempo, apesar de ser um jogo muito feio, tá? Muito feio, muitos erros de passe das duas equipes, muitas jogadas erradas também, muitos erros individuais, a bola queimando nos pés das duas equipes. Foi um jogo assim que, se você viu ele pela TV ou foi no estádio, você perdeu 2 horas da sua vida. Se você não viu, você deu sorte, tá? Você acertou nessa escolha aí. Mas sobre o primeiro tempo, né? O Mailton, ele começou muito bem, puxando contra-ataques, finalizando, e depois ele teve uma queda aí de produção muito grande. Começou a errar tudo, começou a errar passe, bolas fáceis, né? E aí, no intervalo, a gente teve a entrada do Tomás no lugar do Neilton, que para mim foi uma mexida muito acertada. E aí o Tomás, jogando na sua posição de origem, que é um meio armador mais centralizado, ele conseguiu render muito mais. Outra coisa assim que eu quero que parem de fazer é inventar que o Tomás é ponta também. O Tomás, ele nunca conseguiu render muito como ponta, ele sempre rende mais como um meio armador. E isso ficou mostrado muito claramente agora nesse jogo. Então eu sou a favor que dê mais continuidade para ele, porque ele é um cara que a gente conseguindo recuperar ele, o que parece que está acontecendo, porque ele conseguiu fazer um jogo muito bom, ele mudou o meio-campo da Chapecoense, não que estava sendo grande coisa, mas passou a ter uma consistência, passou a ter uma cabeça pensante de fato ali no meio. A gente conseguiu criar mais jogadas e aplicar mais pressão no CRB, o que eu acho que foi muito positivo. Depois aí tivemos a alteração do Perotti saindo para entrar o Mário Sérgio. Eu acho que o Perotti, esse jogo, ele apanhou muito da bola, ele não achei ele bem, perdeu uma chance clara de um rebote que o Matheus Albino deu. Ele tentou dominar, ele podia às vezes ter chutado direto, né? Enfim, acho que o Perotti não estava na sua melhor fase. E aí entrou o Mário Sérgio, que eu considero tem mais habilidade técnica, né? Tanto para tocar a bola, para buscar a bola no meio campo. Eu acho que ele conseguia contribuir mais, eu acho que foi uma alteração correta aí do Gilmar.
Depois nós tivemos a entrada do JP Galvão e do Ítalo no lugar do Marcelinho e do Marcinho. O JP, a ideia inicial foi recompor a lateral direita para não precisar puxar o Mailton para a lateral novamente, né? Porque ele realmente estava fazendo um bom jogo. No segundo tempo, ele novamente subiu de produção. Quebrei um pouco minha cara, né? O Mailton fez uma ótima partida, inclusive por isso que eu vou dar o prêmio de melhor da partida para ele. Sim, esse prêmio está de volta porque agora o time realmente, não que mereça muito, mas fez um jogo nível Série B, né, de fato, não nível Série D, Série C, né, e acho que ele foi o que mais tentou, apesar de que muitas vezes ele erra, né, na tomada de decisão. Esse é o grande pecado, assim, do Mailton, ele erra muito, ele se emociona quando ele faz uma grande jogada. Se ele fizesse a grande jogada e tocasse, ou tomasse a decisão certa, né, às vezes inverter o jogo, ele facilmente estaria em um time de Série A de meio de tabela para cima, né? Mas aí ele acaba tomando essas decisões erradas e aí acaba matando muitos contra-ataques nossos. E aí o JP, ele entrou muito mal, assim, não dá para mensurar o quanto a Chapecoense perdeu, né? Foram muitos minutos aí que ele ficou em campo com a entrada dele, né? E teve aí o lance crucial dele que para mim me deixou completamente fora do sério, que foi um lance aí no meio do segundo tempo, que ele estava tentando sair, ele tentou driblar um atleta do CRB na parte lateral do nosso campo de defesa, ele perdeu a bola. E aí o cara do CRB, e aí gerou um contra-ataque do CRB, o cara sozinho, entrando em diagonal pela nossa área, junto com mais 3 ou 4 jogadores dele, chegando contra 3 ou 4 defensores da Chapecoense. E aí o JP ficou se remoendo de dor ali na beira do gramado, ficou querendo cavar uma falta, onde claramente não foi, e aí deixou, né, todo o nosso time exposto. Naquele momento ele abandonou, entre aspas, o time, né, para tentar, sei lá fazer o que, né, para não levantar, não ter a vergonha de levantar e correr atrás do cara que ele perdeu tão facilmente a bola, né? Foi uma atitude para mim muito vergonhosa. E o Gilmar, eu até comentei lá no X, né, que o Gilmar fez a melhor alteração do jogo quando ele depois, no fim do segundo tempo, tirou o JP. Ele bancou tirar o JP, que tinha entrado no meio do segundo tempo ali, para tirar logo ele para a entrada do Marcelo Júnior. E aí o JP ficou bravinho, não quis cumprimentar ninguém no banco. Foi uma atitude de moleque mesmo. Acho que o JP, para mim, tá queimado, não joga mais nesse time. Se eu fosse o técnico, eu tinha tirado ele logo depois desse lance que ele não levantou e não foi ajudar os companheiros que ele deixou desguarnecidos lá, né? Inclusive esse lance aí que ele errou, o Vieira teve que fazer uma defesa aí, não foi das mais difíceis, mas ainda teve que fazer uma defesa porque por um erro individual e mesquinho aí desse jogador. Aí a entrada do Marcelo Júnior, né, também mudou o jogo. Acho que o Marcelo Júnior não pode ser reserva. O Gilmar Dalpozo vai ter que achar espaço para ele, seja no lugar do Marcinho, seja no lugar do Mailton, e a gente deixa o Mailton na lateral. Não sei o que ele vai fazer, até porque o Marcelinho, na lateral direito, está jogando muito bem também. Eu gostei muito da atuação dele. Acabou saindo machucado, né? Eu senti um pouco, infelizmente, aí o joelho. Mas estamos começando, né, bem inicialmente, né, ainda está lá à luz do fim do túnel, mas estamos começando a ter uma ideia de time, um time visível, e alguns jogadores estão começando a emergir assim da lama que é a Chapecoense, né. Resumindo, né, no segundo tempo a Chape conseguiu amassar o CRB, conseguiu pressionar. Acho que o Tarek fez um grandíssimo jogo. O Mancha também jogou bem. Não dá para eles dois serem reservas. Eles têm que ser pilares desse time. E acho que o Perotti, o Marcinho, o Neilton, o próprio Foguinho também ficaram devendo, né? O Foguinho, para mim, vai perder espaço nesse time já no próximo jogo, assim como o Marcinho e o Neilton, eu espero, né? Talvez o Marcinho não, talvez ele demore um pouco para mexer no Marcinho, mas o Foguinho e o Neilton eu acho que vai mexer já. E aí depende do que ele quer fazer, né? Nosso próximo jogo é em casa contra o Botafogo.
é mais um jogo não negociável, né? Então a gente tem que vencer, cara. Para mim, a melhor opção aí para entrar no lugar do Foguinho talvez seja o Marlone. E aí no meio-campo você coloque ou o Tomás ou o Giovanni Augusto. E aí no lugar do Marcinho dá para colocar o Marcelo Júnior, né? Ou talvez o próprio Mailton, inverter ele e o Marcelo Júnior de lado, enfim. Aí tem muitas coisas para fazer, né? Ou para colocar o próprio Neilton também nessa ponta. Mas o ponto do vídeo né? O time parou de tomar gols, né? São 2 jogos que a gente não está tomando gol, ou seja, você consegue ver uma melhora da defesa, da parte defensiva, tanto em posicionamento quanto em capacidade, né? Qualidade dos atletas durante o jogo. Isso eu acho extremamente positivo. O nosso meio-campo, os volantes, ele tá começando a acertar, já dá para ver isso. E aí do meio para frente ainda é uma bagunça, né? Mas assim, eu acho que, bom, a Chapecoense tende a entrar em uma curva ascendente, uma curva positiva, enquanto nessa reta final de campeonato o grande problema dos times que caem é que eles começam a entrar numa curva descendente, eles vão piorando no campeonato, conseguindo menos pontos a cada rodada, e aí sim que é muito difícil de salvar. A diretoria teve grande mérito a corrigir a rota, né? Corrigir a vinda do Tcheco, e eu acho que com o Dalpozo, com o Maringá, eles vão conseguir recuperar alguns atletas muito importantes e aí a gente vai conseguir entrar numa espiral positiva. A pergunta que fica ainda vamos ter tempo de nos salvar? Porque aí a gente precisa fazer pouco mais de 50% de aproveitamento, que eu acho muito difícil para um time que teve os desempenhos e o aproveitamento da Chapecoense no campeonato até agora. Ou vocês acham que o crescimento da Chapecoense, né, que vai ter, inevitavelmente, vai ser uma coisa mais exponencial, ou seja, vai ser uma coisa mais abrupta, e os outros times também vão ter uma queda mais abrupta, e aí assim a gente se salva? Fica a pergunta, né? Porque com a exibição, né, com esse jogo aí contra o CRB, a gente melhorou um pouco, mas também empatou um jogo em casa que não podia ter empatado. Fica o questionamento aí, deixa nos comentários que eu quero saber. Nós temos o próximo jogo em casa contra o Botafogo, nosso concorrente direto também. Bom, tô cansado de falar que é inegociável, né, ganhar, então o pessoal já sabe, mas espero, assim, eu tô confiante que com uma semana de treinos aí o time do Dalpozo já vai ter mais a cara dele, vai dar mais resultados. Eu já tô com essa sensação assim, né? E aí, bom, uma vitória pode engatar 2, 3 e o time pode começar a engrenar aí na parte mais importante do campeonato. Realmente não sei, né? Tô um pouco em cima do muro, mas eu quero saber de você, né? Já deixa aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo.